Certo, gente? Hoje a aula é sobre raízes. Mas primeiro, o que é uma raiz? Hoje é uma aula bem introdutória, então a definição também vai ser bem introdutória. A gente vai dizer apenas que uma raiz é a operação contrária da potenciação. O que isso significa? O que isso implica? Isso significa que se nós pegarmos que 3 ao quadrado é igual a 9, a raiz, que é representada por esse símbolo aqui, quadrada de 9, vai ser igual a 3. Isso aqui é uma relação de uma operação contrária. Tá. A matemática ela é cheia dessas operações contrárias. Por exemplo, a divisão ela é o contrário da multiplicação e a subtração ela é o contrário da soma. Mas para que servem essas operações contrárias? Nesse momento aqui que a gente está fazendo essa aula bem introdutória, já para você que está no ensino fundamental 2, provavelmente, vocês podem ter simplesmente essas operações contrárias como um mecanismo de arrependimento. O que isso significa? Vamos dizer que um de vocês aí pegou um número qualquer, eu vou chamar esse número de x, e multiplicou esse número por 3 e conseguiu um resultado de 15. Mas como a gente descobre qual é esse número x? A gente usa a operação contrária da multiplicação nesse caso, que é a divisão, como eu disse antes. Então a gente vai ter o quê? Que para a gente descobrir esse valor x, a gente vai pegar o número 15 e dividir por 3. E a gente vai conseguir com o resultado o número 5. E esse número 5 é justamente esse número x aqui, que a gente tinha descoberto. Ou seja, a gente usou uma operação contrária para voltar atrás de uma operação que a gente tinha feito. Não esqueçam que essas operações contrárias, assim como tudo que vocês forem aprendendo no decorrer dos seus estudos de matemática, vem para ajudar os cálculos de vocês. Muitas vezes a gente pensa naquele assunto novo como algo difícil, algo que está atrapalhando o seu raciocínio, mas não. Aquilo ali, uma hora ou outra, quando você pegar prática naquilo, vai lhe ajudar e muito nos seus cálculos. Agora voltando para a raiz em si. Como nós calculamos uma raiz? Tá. A gente vai calcular uma raiz assim. A gente vai usar uma fatoração. Para calcularmos a raiz de um número, usamos a fatoração, fazendo uso dos primeiros números primos. Vocês não precisam saber justamente o que é números primos nesse momento. Vocês precisam lembrar desses números, e eu vou colocar até aqui mais 2 na realidade. Se vocês quiserem procurar, é claro que é excelente que vocês procurem o significado desses números primos, vai enriquecer muito os cálculos, vai enriquecer muito o conhecimento de vocês de matemática, mas para fazer o cálculo da raiz, vocês só precisam lembrar quais são esses primeiros números primos. E eu vou colocar aqui também o 11 e o 13. Aí a gente vai fazer esse primeiro exemplo aqui, eu vou tentar fazer bem devagarzinho para a gente ir passo a passo descobrindo como faz esse cálculo. Tá, a gente vai fazer a raiz quadrada de 144. A gente vai descobrir qual é o valor dessa raiz. Então a gente vai fazer como? A gente vai escrever o número 144 aqui e vai passar um traço, assim. E a gente vai ir dividindo esse número, dividindo, utilizando esses números primos aqui, até chegarmos no valor 1. Vocês vão entender. Primeiro, 144 ele é um número par, então ele é divisível por 2. Então vamos usar o 2 primeiro aqui. A gente vai pegar o 144 e dividir por 2. A gente vai conseguir como resposta o número 72. A gente vai dividir por 2 de novo e vai conseguir o resultado 36. A gente vai dividir por 2 e vai conseguir o resultado 18. Dividir por 2, conseguir o resultado 9.
O número 9 já não é divisível por 2. O número 9 ele não é par. Então a gente vai usar o próximo aqui. Nesse caso, a gente vai usar o número 3. 9 dividido por 3 é igual a 3. E 3 dividido por 3 é igual a 1. E a gente vai fechar aqui o cálculo. Aí como a gente vai descobrir qual é a raiz aqui? A gente vai circular os números iguais em pares. 2 e o 2, 2 e o 2, o 3 e o 3. E a gente vai escrever aqui do lado, ele só uma vez. 2, 2, 3. E a gente vai fazer uma multiplicação desses números aqui. Nesse caso, o número 2 vezes 2 vezes 3 é igual a 12. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 3 é igual a 12. E esse número 12 é o resultado do nosso exemplo inicial aqui. Ou seja, a raiz de 144 é igual a 12. O que isso significa? Isso significa que se nós pegarmos o número 12 e multiplicarmos por ele mesmo, multiplicarmos 12 vezes 12, a gente vai conseguir justamente esse valor aqui, 144. Vocês podem até fazer esse cálculo aqui nos próximos exemplos na calculadora de vocês, justamente a tirar essa prova. Certo. Então eu vou fazer esses dois primeiros exemplos aqui, a raiz quadrada de 225 e a raiz quadrada de 169, justamente para mostrar para vocês mais algumas vezes como faz esse cálculo. E vou deixar esses dois últimos exemplos para os de vocês que quiserem praticar. Certo. 225. Vocês lembram o passo a passo? A gente vai escrever o número 225, puxar uma barra aqui do lado dele. O 225, eu vou colocar aqui de novo os números primos. 2, 3... Gravando. Tá. O número 5, o número 7, o número 11 e o 13. Esses aqui são os primeiros números primos que a gente pode acabar usando esses. Vamos lá. O número 225, ele é divisível por 5. Haja vista que ele termina em 5. Tá. Então vamos dividir 225 dividido por 5 aqui. Vocês podem fazer na calculadora de vocês, ou vocês podem puxar ali o cálculo manual mesmo e fazer. Mas eu já vou dizer para vocês rápido aqui que o resultado é igual a 45. E esse 45 a gente pode dividir por 5 de novo, que dá igual a 9. Aí 3, que 9 dividido por 3 é igual a 3. A gente divide por 3 uma última vez, dá igual a 1. Aqui a gente fecha. Então o que a gente vai fazer? A gente vai separar isso aqui em duplas e escrever aqui do lado 5 e 3 e multiplicar esses números. Isso aqui dá igual a 15. 5 vezes 3 é igual a 15. E esse número 15 é justamente o resultado que a gente estava procurando. A raiz quadrada de 225 ela é igual a 13. De novo, vocês podem colocar na calculadora 15 vezes 15 e vai dar igual a 225. Certo. Então agora vamos para o nosso último exemplo. 169. Vamos escrever o 169 aqui. 169. Puxar o tracinho para o lado. O 169, ele tem uma particularidade. Ele só vai ser divisível por 13 desses primeiros números aqui. Então vamos dividir o 169 dividido por 13, que coincidentemente dá igual a 13.
13 dividido por 13 é igual a 1. A gente fechou aqui. E agora vamos circular eles em pares, né? E escrever só uma vez. Que significa que a raiz quadrada de 13, ou de 169, é igual a 13. Esse aqui é o resultado daqui, que a gente estava procurando. Certo, gente. Essa foi uma aula bem introdutória de raiz e eu planejo estar mandando outra aqui para vocês, talvez resolvendo mais alguns exemplos, talvez aprofundando um pouco